Muitos animes começam não tão interessantes. Talvez porque a história era um, depois foi para outro, ou porque só estavam encaminhando para realmente para a grande história, só que lentamente. Ou talvez as pessoas de hoje só não estão acostumadas a esperar igual antigamente. Mas tem muitos animes que você provavelmente desistiu deles cedo demais. E aí galera, tudo bem? Que Deus esteja com todos vocês. Se existe um anime que representa perfeitamente esse tema, é o Stargate, que provavelmente eu estou falando errado. Os primeiros episódios assustam muita gente, mas que absolutamente nada acontece. O protagonista fica falando sobre conspirações, os personagens parecem estranhos e a história parece não ter direção. Muita gente chega ao episódio 5 ou 6 e simplesmente desiste. Existe um motivo para isso. Toda essa primeira parte está montando cuidadosamente cada detalhe da história. Quando o grande acontecimento acontece, tudo muda. O ritmo acelera, a tensão explode, cada conversa aprendidamente inútil ganha significado. E você percebe que o anime estava preparando aquele momento desde o início. Não é exagero dizer que Stargate possui um dos melhores segundos atos dos animes. Quem insistiu costuma dizer exatamente a mesma coisa. Agora eu entendo porque tanta gente recomenda. Esse segundo aqui eu também parei, mas não foi por causa disso. Black Clover. Esse talvez seja um dos casos mais famosos da última década. Quando Black Clover estreou, foi massacrado e boa parte da culpa vinha do protagonista. Asta gritava o tempo inteiro. E verdade. Literalmente, existiam pessoas que abandonavam o anime antes do episódio 10 porque simplesmente não conseguiram ouvir mais. Além disso, a animação era bastante irregular. Aí eu achar aceitável, mas vai lá. O começo parecia apenas mais um shounen genérico. E é. Mas conforme os episódios avançam, a produção começou a melhorar. Os personagens secundários ganharam espaço, a luta ficaram muito mais criativa e principalmente o protagonista amadureceu. Hoje, Black Clover possui alguns dos arcos mais elogiados dos shounens modernos. Quem desistiu cedo dificilmente imagina a diferença entre o início e os episódios mais recentes. Kingdom. Kingdom talvez seja o maior exemplo de anime salvo pela própria história. O problema? A primeira temporada utilizava um CGI que envelheceu muito mal. Muita gente olha os primeiros episódios e decide imediatamente. Só que quem consegue ignorar isso encontra uma das melhores histórias de guerra dos animes. A partir das temporadas seguintes, a animação melhora bastante. As batalhas ficam gigantescas, as estratégias militares impressionam. Os personagens evoluem muito. Hoje, Kingdom é considerado por muito um dos melhores animes de guerra já produzidos. Curiosamente, o maior inimigo da obra nunca foi sua história, foi sua primeira impressão. Gintama. Nem todo mundo consegue entender Gintama logo no começo. Isso porque os primeiros episódios são extremamente diferentes do restante da série. Existe muito humor japonês, muita referência, piadas que parecem sentido que quem esperava um anime de ação acaba se frustrando. Só que quando você conhece os personagens, tudo muda. As piadas começam a funcionar, o elenco vira praticamente uma família. E quando chega o arco sérios, você percebe que estava assistindo muito mais do que uma simples comédia. Gintama consegue fazer o espectador rir em um episódio e chorar profundamente no seguinte. É justamente essa mistura que faz a obra conquistar tantos fãs. Reborn! Pouca gente lembra, mas os primeiros episódios de Reborn parecem outro anime. Tudo gira em torno de comédia escolar, situações absurdas, humor exagerado. Só que existe uma mudança enorme. Depois de alguns episódios, a obra praticamente abandona esse formato. Ela passa a focar em batalhas, organizações mafiosas, treinamentos, novos poderes. O anime cresce de uma forma que quase ninguém esperava. Quem desistiu cedo provavelmente nunca mais imaginou que aquela comédia escolar se transformaria em um excelente show de ação. JoJo Bizarre Adventure. JoJo é um caso curioso. Muita gente abandona durante a parte 1,
E isso é compreensível. O ritmo é antigo, a narrativa é mais lenta, mas quando chega na parte 2, tudo muda. E quando aparece stands, o anime praticamente se reinventa. As batalhas deixam de depender apenas da força, ele passa a envolver estratégia, criatividade e soluções completamente previsíveis. Hoje, JoJo é conhecido justamente por isso, mas muitos nunca chegaram nessa fase. E também, né, a animação que é meio suspeita nessa bolinha no One Piece. Sim, até o One Piece entrou nessa lista. Hoje é um fenômeno mundial, mas muita gente abandona antes do episódio 40, ou até antes. O começo possui um ritmo mais lento, a animação entrega a sua idade, e o mundo ainda parece pequeno, só que conforme a tripulação cresce, o universo também cresce. Os mistérios aparecem, os vilões ficam melhores, os dramas emocionam e os grandes arcos começam. É comum encontrar fã dizendo: o anime realmente me conquistou depois do Arlong Park, ou aquele famoso meme, né? O anime fica bom a partir do episódio 1000 e cacetada. Os outros falam do ato 7, alguns falam apenas em Elise Lobben. O importante é que poucos animes recompensam tanto a paciência quanto o One Piece. Existe uma frase muito famosa entre os fãs de anime: não julgue uma obra pelos 3 episódios. Claro, nem todo anime melhora, alguns realmente não funcionam. Mas essas obras provaram que a primeira impressão ruim nem sempre significa uma história ruim. Às vezes, tudo o que o anime precisa é só um pouco mais de tempo para mostrar sua verdadeira potencial. E talvez o próximo anime que você esteja pensando em abandonar seja justamente aquele que vai entrar para a sua lista de favoritos.